Estudos no campo da psicologia, da medicina e da neurociência mostram como o propósito na vida e no trabalho ajudam a alcançar uma existência mais plena e saudável. Para falar sobre o assunto, eu recebo Ingrid Vilela, que é analista comportamental, Ana Clemente, Master Coach, e Ronaldo Faria, pastor da Lagoinha Matriz, a Igreja Batista da Lagoinha Matriz. Mais uma vez, muito obrigada, é um prazer ter vocês. Obrigada. Receber vocês, Ingrid e pastor Ronaldo, já são de casa, né, Ana? É um prazer te conhecer, né, Ana? Primeira vez que eu estou te recebendo. Então, muito obrigada por terem vindo. Estou muito feliz, eu que agradeço. Então, vamos começar falando sobre, primeiro, o que é o propósito? O que é um propósito? A palavra propósito, ela tem vários sentidos, né? Você fez isso de propósito, menino, é por querer que você fez isso. Mas aqui a gente vai falar sobre um outro sentido da palavra propósito. Eu queria que vocês começassem definindo, fiquem à vontade para falar. É o motivo pelo qual cada um nasceu, né? Para realizar, o objetivo de realizar e cumprir, na minha concepção. Do meu ponto de vista, Márcia, eu acredito que um propósito é tornar a vida mais agradável. É um motivo para existir, como a Ingrid trouxe, mas é tornar a vida mais agradável, mais leve, mais equilibrada, mais harmônica. A gente pensando em propósito, eu creio que nós temos duas fases importantes. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por que nós nascemos. Ou para que nós nascemos. Isso. O propósito é isso, é como se fosse uma missão, né, na nossa vida. Cada um tem uma missão. Você vai viver a vida perdido sem saber para onde você vai, o que você vai fazer da vida, ou você vai ter um foco. Talvez a gente vai falar sobre isso, né? Por que é tão importante saber o propósito? E é fácil descobrir qual é o propósito? Quais são as ferramentas? São tantas perguntas à vez aí, né? Pra vocês ficarem à vontade aí e degustando as perguntas, né? Eu também adoro isso. É fácil saber o propósito, aquela pessoa que está assim, perdida na vida, como o pastor Ronaldo disse. Nasci num dia, e no dia que eu descobri qual é o meu propósito. E aí, esse intervalo, e até eu descobrir qual é o meu propósito, é fácil descobrir? Para quem é Master Coach, né? Como a Ana, eu também sou Master Coach, analista comportamental, a gente tem ferramentas que auxiliam a pessoa a se autodescobrir, né? E também, eu acredito que o pastor Ronaldo tenha algo para contribuir aí, né? Tem um texto que eu quero lê-lo. Ele está em Isaías, capítulo 26, versículo 2, que ele diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele que tem o seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Então, eu já vejo aqui o propósito da nossa existência como pessoas humanas, criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos pensar dessa forma. A origem desse propósito está no próprio Deus. A origem da nossa existência está no próprio Deus, como Criador de todas as coisas, e criou o homem. E lá Gênesis mostra que Deus criou todas as coisas existentes e no último dia ele cria o homem, e tudo que ele criou antes ele dizia: isto é bom, é bom, é bom. Quando ele criou o homem, ele diz: muito bom. Muito bom. Então, e cada um de uma forma, né? Não tem ninguém igual a ninguém. Isso que impressiona. Os bilhões de pessoas hoje, nós não temos uma impressão digital igual. Então, vamos pensar que não existe um propósito também igual ao outro, exatamente, né, pensando nos milímetros desse propósito. Cada um é cada um. Eu fiz uma formação de grafologia e nessa formação também há uma comprovação científica que não existe nenhuma letra igual a de ninguém no mundo. Olha. É uma grafia específica. Interessantíssimo, né? Pode existir parecida, mas é obviamente que quem estuda, quem analisa, vai ver as diferenças ali do traçado. Os traços da letra. É lindo a gente saber que a gente é único, né? Que Deus, ele realmente nos criou de uma forma muito linda, uma forma única. Ninguém, gêmeos, trigêmeos, podem ser univitelinos, cada um é um mesmo, né? A carga genética vem um pouquinho diferente para cada um e tudo mais. Então, isso é muito lindo, a gente entende isso, né? Assim como também aquilo que a pessoa nasceu para ser, para fazer e para ter,
Só ela pode realizar isso. Ninguém pode fazer por ela aquilo que Deus fez com que ela, realmente com esse propósito para que ela realizasse. Ah, mas e se ela não entende o propósito, vai ficar sem fazer ou Deus vai levantar outra pessoa? E aí? Aí a gente tem ferramentas, a gente tem ferramentas, né? O mais importante disso tudo é a gente entender que tem o tempo do cara lá de cima, o tempo de Deus. E às vezes a gente fica tão perdido buscando um propósito, com a vida tão sem sentido. E se a gente começa a perceber que tudo está escrito no plano divino, né, a hora certa vai chegar. Então, quando chegam pra gente nos nossos coachitórios, né, nos nossos locais de atendimento, chegam muito perdidos e a gente sabe fazer as perguntas certas na hora certa. Então, com ferramentas de identificação de propósito, a gente vai trazer um novo sentido para a vida daquela pessoa. E isso vai trazer uma motivação, uma ação, um motivo para ela sair da cama todos os dias. Né? Então, é o nosso grande desafio fazer com que essas pessoas entendam que está tudo escrito no plano divino e que o tempo deles é o tempo certo. Às vezes, eles chegam para a gente se martirizando, né? Nossa, eu já estou com 40 anos, com 50 anos, eu não fiz nada na vida, eu não tenho nada. Né? E a gente fala, olha, o seu passado não nos interessa. Se você chegou aqui, você já é um grande vitorioso. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente, juntos? O que nós vamos contribuir com o seu desenvolvimento? Ótimo. Então, esse é o nosso grande desafio. Eu quero que vocês deem dicas, porque não é todo mundo que vai poder ir num Claro, consultório, num coachitório, claro. né? Ou ter essas ferramentas. Então, a gente está aqui para dar essas dicas para as pessoas. A gente vai ver, então, 5 dicas para descobrir se realmente a gente entende qual é o nosso propósito. Vamos ver a primeira. É a motivação. Motivo da ação, o motivo de agir, né? É o que faz exatamente a pessoa... como Ana já deu o exemplo, né? Levantar, por qual motivo vai acordar, o que é que vai fazer, mas também buscar fazer com excelência. Né? Aquilo que a pessoa, que você tem muita facilidade de fazer, que quando você faz você não se sente cansado, não se sente exaurido, tem prazer em realizar e facilidade desde pequeno, porque, lógico, a gente já nasce com essa habilidade. Então, essa é uma forma muito fácil de perceber. Faça uma lista. Tudo aquilo que você faz e sente bem fazendo. E tem que as pessoas, às vezes, te pedem para auxiliar nessa questão. Já começa daí. Desde novinha eu conseguia ajudar pessoas muito mais velhas que eu. Então, esse era o meu propósito. É uma grande dica, você identificar realmente como você pode servir de forma mais leve. Então, você vai usar o seu talento. Qual é o seu talento? Qual é aquilo que você consegue fazer com o pé nas costas, vamos dizer assim? Com muita facilidade, com muita agilidade, com muita proatividade, com muito dinamismo. Aí a gente começa a entender aonde vai trazer a leveza. E isso vem da pessoa, né? É verdade. Quer acrescentar alguma coisa, pastor? A gente pode olhar para a Bíblia e a gente pode olhar para a vida de José. Né? Um jovem totalmente desafiado para o seu tempo, foi para um lugar vendido como escravo, sem ninguém da sua família, ninguém que falava a língua do seu Deus, e ele ali naquela condição de escravo. E ele encontrou essa motivação para poder permanecer vivo e sempre, como nós lemos no texto, o propósito dele estava entregue nas mãos de Deus. Amém. Essa confiança em Deus. Deus vai fazer alguma coisa. Um dia ele vai me tirar daqui. Então, talvez o primeiro passo também a pessoa estar disponível para Deus fazer, né? Porque tem gente que não se coloca disponível. Exatamente. Mas vamos para frente, porque eu não sei se a gente vai falar sobre isso. Vamos ver agora o número 2. A dica número 2, que é o comprometimento. Que é o compromisso mesmo. Né? O comprometimento é estar associado àquilo. Então, eu até dou sempre o exemplo que nesse período, quando eu me encontrei no meu propósito de vida, eu tive intercorrências na saúde que não me impediram de realizar. E se aquilo que você realiza, sempre uma dor de cabeça, uma cólica, algum motivo te afasta para te afastar daquilo que você faz, tenha certeza que você não tem vivido o seu propósito de vida. Porque o propósito, ele é além. O comprometimento é além daquilo, claro que se você está sentindo muito mal, não tem, né, tem esse impedimento.
Mas começa a ver se você tem dado desculpas para não se comprometer com aquilo que você lida no seu dia a dia. É verdade, tem que estar atento aí, né? E querem acrescentar? José era comprometido com o seu Deus, né? Em todo com o nosso Deus, em todo tempo, a ponto, né, de não se deixar ser seduzido e cair naquela sedução pela mulher de um senhor dele. Então, ele manteve a sua posição. E ele diz, cometeria eu tamanha injustiça contra o meu Deus? É, muito lindo, né? Ele ficou firme num propósito, eu vou sair daqui. Preso. Exatamente, inclusive E quando é ele foi preso. interessantíssimo a questão do comprometimento, né? Que infelizmente a gente tem visto muito pouco isso. As pessoas se casam, mas não se comprometem umas com as outras. O comprometimento no trabalho, ou seja, qualquer coisa me tira, como você disse, me dá a desculpa para eu não ir para o trabalho. E isso, existem pessoas que têm um nível de comprometimento alto, mesmo quando elas não gostam daquilo que elas fazem. Sim. Mesmo quando elas não estão ainda no propósito dela, mas elas têm um comprometimento, por quê? Porque eu fui contratada, não importa, o meu chefe não tem nada a ver com isso, de que eu não estou bem ou que eu estou com dor de cabeça, eu vou assim mesmo, né? Eu vou tomar um remedinho, eu vou, porque é uma característica dele, é um perfil comportamental dele também. Ótimo você ter trazido isso, porque não quer dizer que aquilo que você faz com excelência pode ser que seja o seu propósito. Existem pessoas que se esmeram ali, são perfeccionistas. mas internamente, se isso não move internamente, não arde, né? Não é uma paixão. Isso, com certeza, não é o propósito. Só para concluir, assim, eu acho que é muito importante ter uma ferramenta que a gente usa, que é a ferramenta de escala. O quanto você está comprometido com aquilo que você se propôs a fazer. De 0 a 10, o quanto você está comprometido a fazer. Né? Hoje é um privilégio você estar empregado. Quantos milhões de brasileiros aí estão buscando uma recolocação, estão disponíveis para o mercado de trabalho. Quantas pessoas têm uma força de trabalho que poderiam estar no seu lugar e você está realmente desperdiçando aquela oportunidade, não está valorizando, né? Então, faça essa escala de mensuração de 0 a 10, quando você está comprometido com a sua família, com os seus filhos, com o seu trabalho, com você mesmo. Verdade. Muito bom. Vamos lá para a terceira dica. Realização é a terceira dica. A realização faz com que haja internamente esse mover, essa paixão, e de forma também com excelência. A bandeira que eu levanto mesmo é a pessoa certa para a função correta. Porque quando você está fazendo algo que você não foi chamado para aquilo, além de estar prejudicando a sua essência, está com certeza deixando de entregar o melhor para as pessoas ao seu redor. Eu estava comentando aqui antes, né, que recentemente eu sofri um acidente e foi um corte, né, que me gerou uma marca de alguém que estava fazendo algo que não é o seu maior dom. Então, tudo que ele poderia errar para fazer essa sutura, ele fez. Então, hoje existe uma marca aqui de alguém que realmente poderia estar brilhando em algo que ele nasceu para fazer, né? Por algum motivo, ele estava ali e fez várias coisas inadequadas. E o que eu quero dizer para você? Busque essa realização pessoal para que você possa realmente agradar mais pessoas à sua volta, né? E isso faz com que as pessoas à sua volta também sintam-se realizadas. É verdade. E é muito sério, né? Porque no seu caso, é uma coisa ruim, triste, marcou, mas tem gente que perde a vida, né? Exatamente. No caso de um médico que não era para ser médico. E aí a pessoa tem que... você tem que estar muito atento por causa das pressões. Existem muitas pressões, internas e externas. As cobranças, né? Tem, às vezes, adolescentes jovens, e a gente está citando aqui só um caso, né, em relação à medicina. Um dos maiores índices de suicídio está acontecendo nas faculdades de medicina. Por quê? Existem vários fatores, mas um deles é a pressão. Muitas vezes a família quer tanto, eu falo, sonho do meu pai e da minha mãe, mas eu não estou gostando desse curso, e agora como é que eu faço? Eu não consigo. Ele fez tanto sacrifício, sacrificou tanto por mim, e ele se sente tão pressionado que ele não tem coragem, muitas vezes, de encarar, abandonar o curso, como alguns fazem. E a gente está dando um exemplinho aqui, mas a gente vê muito isso também na igreja, né? A pessoa que quer cantar.
ele cismou que ele vai cantar. E ele tá lá na frente cantando e todo mundo fala, por favor, vai fazer outra coisa, filho. Não canta, não, que você não nasceu para cantar. Como brilhar em outro lugar. Canta debaixo do chuveiro. A gente vê isso Exatamente. tanto na igreja, graças a Deus agora diminuiu muito, porque as igrejas estão ficando mais, mais exigentes, ficando mais profissionais no bom sentido. Mas a gente tinha muito isso, não é para Jesus, então vai de qualquer jeito, toca um violão mal tocado, né, e tal. Então, gente, tem que entender que isso realmente, Deus nos deu dons e talentos, e a gente tem que aprimorá-los, buscar aprimorá-los e entender quais são eles. Por isso que você fala que tem as ferramentas aí que ajudam, né? E José, ele realizou tudo com excelência. Na casa de Potifar, ele trabalhou, realizou com excelência. Com brilhantismo, a ponto né? de ter plena confiança do seu Senhor. Ele vai para a prisão. Na prisão ele fez com excelência, a ponto dele se tornar como o principal ajudante do carcereiro. Ele transformou a prisão, que devia ser horrível aquele lugar. Quando ele então vai para a presença de Faraó, ele faz com excelência. Tanta excelência que o texto diz que aquilo, né, agradou a Faraó, porque José traz toda uma interpretação do que viria no futuro e diz, faça isso, faça assim, faça assim, faça assim. E aí, o respeito, né, que ele teve, né? O próprio Faraó reconheceu, e o texto diz que ele reconheceu que em José estava o Espírito do Senhor. E ele diz, encontraríamos porventura na terra alguém tão ajuizado como José? É lindo, né? E tão jovem, era né? tão grande a excelência dele e a realização, que ele, quando vai para a presença do faraó, do rei, ele se lava, eu creio que ele se barbeia, ele se apronta todo para estar na presença de uma autoridade. Excelência, realizar com excelência. E a postura, né? Quando você tem a motivação, você tem Comprometimento. o comprometimento, a realização, você tem uma postura diferente. Você não vai de qualquer jeito. Exatamente. Você não vai, eu vou fazer. Não, você tem já aquela postura de ir e fazer o melhor para você e para o outro, né? Como você disse. Vamos para a quarta dica? A quarta dica é a felicidade. Isso é muito importante, né? Sim. A felicidade, ela excede, né, a alegria. A alegria é momentânea, a alegria, às vezes, o dinheiro pode comprar algo que te dê alegria. A felicidade, ela é a existência, é aquilo que realmente te mantém. Eu recentemente fiz uma cirurgia, Márcia nem sabe, fui diagnosticada com câncer, né? A 5ª enfermidade que eu estou vencendo. Oh, meu Deus, retirei, graças a Deus, a vencedora. Chega agora, chega. Tem 20 e poucos dias. E aí, retirei foi a retirada de 9 linfonodos e a tireoide. Com 7 dias, aconteceu uma situação com um cliente que ele precisava de um auxílio e eu fui lá para ajudá-lo e conduzi-lo com uma ferramenta. E a mãe me disse, né? Nossa, você poderia, se fosse eu, não faria isso, né? Nem eu faria isso. Mas eu disse, é isso que me move realmente. É uma felicidade de poder contribuir além daquilo. Eu senti apta para ir, mas aquilo realmente foi um aditivo para que eu prosseguisse mais dias. Com certeza. Né? E a felicidade é exatamente isso. Você ser a pessoa certa no lugar certo. Independente de qual é a sua profissão, qual é a sua área, né? Eu venho da área de saúde, trabalhei muito com pacientes terminais, trabalhei muito com famílias, né? Essa questão aí da tanatologia, do paciente terminal, do cuidado, né? Dessa responsabilidade que nós temos com o outro. Quer dizer, você estava precisando de cuidados e você não se omitiu a estar ali com aquela família. Então, isso é a realização. A felicidade é exatamente isso, você ser a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Verdade. E a felicidade, ela vai... O que a felicidade faz no nosso cérebro, né? A gente faz o quê? A gente libera endorfina, serotonina, um monte de hormônio que te ajudam no restabelecimento da sua saúde. Exatamente. Que te ajudam, né? Então, assim, você fazer o que você ama te ajuda a estar feliz, sempre feliz, te ajuda a estar saudável também. A saúde, como a gente falou no começo do programa, é muito importante a saber o seu propósito, fazer o que você faz com alegria, te ajuda a ter mais saúde física e emocional. Sim. Né?
Com certeza. Fala do José, pastor Ronaldo. Olhando de novo para o José, falando dele feliz. de novo, né? O cara é famoso. José né? era sempre feliz. Então você vê a felicidade dele. E a felicidade dele acompanhada de responsabilidade também. Olha que coisa muita interessante. Muita responsabilidade. Né? E aí ele se torna o governador, essa responsabilidade alta, né? A primeira pessoa abaixo do rei, do faraó, e ele se casa com a mulher da paixão nele, né? E ele tem filhos, então você vê a felicidade, mas a felicidade vai concluir lá com a vinda dos irmãos, depois quando o pai vem para a terra do Egito, para estarem todos juntos. Maravilhoso, né? Lembrando que a felicidade, como a Ingrid tocou, né? Cogitou aqui, a alegria é passageira e a felicidade é uma sensação interna, quer dizer, mesmo naqueles momentos difíceis, que ele, nos momentos difíceis, porque todos nós temos desafios, mesmo quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo coisa certa. Os desafios não quer dizer que é fácil você estar fazendo sempre. isso, né? Eu venho aqui, já vou fazer 17 anos do programa, que eu sou voluntária, apresento o programa, amo fazer isso, mas tem muitos desafios, muitas vezes eu quis desistir, muitas vezes eu quis parar, não parei porque até hoje Deus não deixou, também não é o propósito. O propósito dele, por enquanto, Isso não sei aí. até quando. Ontem até brinquei, falei assim, gente, você daqui a pouco toma Hebe Camargo aqui, com 80 anos aqui, apresentando programa. Meu Deus do céu, socorro, acho que está na hora de parar, vamos fazer outra coisa, mudar. Mas a gente precisa entender que tudo tem desafio, não é céu. Porque eu estou na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, que tudo são flores. Não existe isso, né? O próprio Jesus veio com um propósito maravilhoso. Qual é o propósito que ele tinha? De nos salvar. E o que ele enfrentou até ele chegar à cruz? Muitos desafios, muita dor, humilhação, mas com certeza ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. E a maior alegria dele, que ele falava que a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Foi para isso que eu vim. E as pessoas acham Jesus triste, né? Jesus sempre, sofrido. Jesus era feliz, ele era alegre, as crianças gostavam de estar perto dele, ele atraía as pessoas. Então, tem alegria, tem felicidade, realização, mas tem muito desafio, tem muito... E você vai fazer o quê? Ter mais força para vencer os desafios, né? Vamos ver a última aqui, que é a dica número 5, satisfação. A satisfação se a gente for, né, acerca da palavra de Deus, em João 10:10, ele diz que ele veio para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. Outras traduções, a plenitude da graça. Né? A satisfação, ela está exatamente associada à plenitude, que é estar cheio, saciado, né? A abundância é encher, transbordar, né? Isso aqui é prosperidade, que é a ausência de necessidade. Mas a abundância enche, que faz que a pessoa tenha, transborda. E isso, realmente, além dos desafios, os desafios existem, mas não são mais pesados ou mais importantes do que a satisfação em cumprir o propósito. É além de agradar a Deus, é realmente viver aquilo que você nasceu para ser. Isso gera uma plenitude, uma satisfação que mantém e que sustém. Mas isso significa, essa satisfação, essa plenitude, significa que você não quer nada mais além, que você está satisfeito quando você come bem e fala assim, não aceito mais nada, estou muito satisfeita. É assim também, ou você vai almejar outras coisas, vai querer ir além e não significa que você não está satisfeito por isso? Rapidamente, que o nosso tempo está voando, agora a gente já vai para o intervalo. Eu vejo que a gente precisa ir além. Né? Eu creio que nós seremos plenamente preenchidos e satisfeitos na vinda do Senhor, quando Ele levar os santos, conforme Paulo fala em Tessalonicenses. Né? Essa é a chamada plenitude. Essa satisfação, então, a gente pode traduzi-la por plenitude de Cristo em nossa vida. Aí nós somos plenos. Eu creio que José foi assim. Nós vemos outras figuras que não daria tempo para a gente falar aqui. Nós podemos ver Daniel, nós podemos ver Moisés, nós podemos ver o próprio apóstolo Paulo, que antes era o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, agora ele mudou de lado. Totalmente. Tudo isso é pura graça de Deus.
Então nós estamos aqui, todos nós precisamos abundantemente dessa graça maravilhosa de Deus para que todas estas coisas que nós falamos aqui sejam plenamente realizadas na nossa vida e nós tenhamos cumprido a carreira do nosso propósito, cumprido o nosso propósito aqui na Terra. Amém. Como Paulo disse, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quer dizer, ele cumpriu todo o propósito que Deus tinha para ele, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.